Olá, turma! Estou aqui de volta para continuar falando sobre a República no Brasil. A partir de hoje, nós vamos começar a estudar alguns conflitos que ocorreram no Brasil no período em que a República estava iniciando, tá certo? Então, hoje especificamente, nós vamos falar sobre a Guerra de Canudos. Porém, antes eu quero que vocês vejam aqui esse mapa em que nós temos o título Conflitos Sociais durante a República Velha. Então vocês vejam que nós temos o mapa do Brasil e em algumas regiões nós temos os nomes de alguns dos principais conflitos que ocorreram. Então nós tivemos na região Nordeste o Cangaço, tivemos a Guerra de Canudos, que é o conteúdo dessa aula, e aí descendo ali para a região Sudeste nós tivemos a Revolta da Vacina e a Revolta da Chibata, que ocorreram no Rio de Janeiro. Tivemos também greves operárias, porque nesse período o Brasil começou a ter o processo de industrialização crescente, e aí nós vamos ter também greves operárias e alguns movimentos que ocorreram, e Guerra do Contestado, que ocorreu na região sul do Brasil. Ok? Então vamos lá. Hoje especificamente nós vamos falar de um conflito que ocorreu no sertão da Bahia, na nossa região Nordeste. Então olha só. A Guerra de Canudos foi um conflito que ocorreu de 1896 a 1897 e ela envolvia dois grupos. Que grupos eram esses? Primeiro, a população sertaneja do interior da Bahia e do outro lado nós tínhamos o Exército Brasileiro. E aí a gente pode se perguntar, por qual motivo o Exército Brasileiro iria entrar em guerra com a população sertaneja? É isso que nós vamos entender agora. Primeiro ponto, essa população sertaneja, ela estava muito revoltada na época em que esse conflito começou a ser gerado. E que revolta era essa? Primeiro, havia muita injustiça social no Brasil. Nós tínhamos uma situação de miséria por grande parte da população, principalmente estamos falando da região Nordeste, que sempre sofreu com secas. Então hoje a gente continua sofrendo com seca, porém é muito diferente de nós falarmos de 100, 120 anos atrás, onde não existia o que nós temos hoje de carros-pipas, construção de açudes era em quantidade menor, então a dificuldade ela era extremamente maior, certo? Então essa população ela vivia numa situação de extrema miséria. Também estava revoltada com a má distribuição de terras, porque nós sabemos que até hoje o Brasil é um grande território e a maior parte das terras pertence a um número reduzido de pessoas. E naquela época não era diferente. Havia poucas pessoas ricas que eram donas da maior parte das terras, enquanto a população sertaneja não tinha essa possibilidade. Então isso gerava também revoltas. Temos aí o abandono por parte do governo. Nós já vimos em aulas anteriores como é que os governos faziam para se manter no poder, os coronéis manipulando as eleições, obrigando as pessoas a votar em quem ele queria. E muitas vezes a população se sentia abandonada pelos governos, porque quando elas elegiam o governo, e aí depois o governo virava as costas. Algo que é um pouco comum até nos dias de hoje, tá certo? E outro ponto importante, a população pagava muitos impostos. O governo brasileiro se dedicava a beneficiar as classes mais ricas, enquanto que a população pobre, principalmente a sertaneja, ela pagava impostos e sofria demais. Então nós vamos ver que tudo isso vai gerar conflitos, isso vai gerar revoltas. Ao mesmo tempo em que toda essa situação está acontecendo, nós vamos ter no Nordeste o surgimento dos chamados líderes messiânicos. O que é isso? São líderes religiosos que trazem algum tipo de mensagem, muitas vezes se associam com o cristianismo e essa população começa a seguir esses líderes. E isso aconteceu com um homem chamado Antônio Conselheiro, tá certo? Esse homem peregrinou pelo Nordeste durante anos, andava construindo igrejas, reformando cemitérios e pregando o Evangelho. Então esse homem começou a ser visto, digamos, como um líder religioso muito forte, chegava até mesmo a celebrar missas. E essa população, que já vivia uma situação terrível, passou a seguir esse homem na tentativa de ter pelo menos uma alternativa de vida. E olha só o que é que vai acontecer. Por que é que as pessoas seguiam Antônio Conselheiro? Primeiro ponto,
ele era contra a República, ele criticava todo o sistema, os impostos, a falta de ajuda do governo para a população mais pobre. Ele condena a cobrança de impostos. Ele vai criticar toda essa injustiça social em que nós vamos ter grupos muito ricos, enquanto que o restante da população passa fome, vive numa situação de penúria. E aí o que é que vai acontecer? No ano de 1893, esse homem chamado Antônio Conselheiro, ele vai fundar um povoado lá no interior da Bahia. Esse povoado ficou conhecido como Belo Monte e algumas pessoas chamam também de Arraial de Canudos ou Povoado de Canudos. Então, quando ele faz isso, as pessoas começam a segui-lo de todos os lugares. Isso estamos falando de agricultores, de ex-escravos, de ex-cangaceiros, todas aquelas pessoas que passaram a buscar uma alternativa de vida. Então foram morar nessa comunidade que se tornou praticamente uma cidade no interior da Bahia. Então olha só, eu trouxe aqui uma ilustração que representa mais ou menos como seria a cidade de Canudos, a sua igreja. E aí nós vamos ver aqui como era a vida das pessoas em Canudo ou em Belo Monte. Então nós tínhamos lá uma vida simples, as pessoas tinham uma prática religiosa e não existia a dominação de um governo sobre uma população. Então eles tinham uma vida simples, onde eles plantavam, criavam animais e era uma comunidade que um ajudava ao outro. Então cada um vivia do seu trabalho, não havia cobrança de impostos e estima-se que cerca de 25 a 30 mil pessoas chegaram a morar no Arraial de Canudos ou em Belo Monte. Então nós estamos falando de uma comunidade que foi formada há mais de 120 anos. Então é uma população considerável. E isso tudo liderados por um homem que era um religioso e que criticava o governo da República. Olha só que ponto importante. Então toda essa vida simples que existia no Arraial de Canudos, ela passou a ser uma alternativa ao poder dos poderosos. E isso começou a chamar a atenção, tá certo? Então, por esse motivo, nós vamos ter o início dessa guerra, porque o governo da Bahia, o governo brasileiro e as lideranças, os coronéis, começaram a não gostar dessa comunidade. Primeiro porque muitas pessoas saíam das fazendas dos coronéis para viver em Canudos, muitas pessoas deixavam de ir à igreja para acompanhar a pregação de Antônio Conselheiro. Então tudo isso começou a gerar um sentimento de insatisfação, principalmente nas elites e no governo. E isso não foi muito bom para Conselheiro. Então olha só, os coronéis e o governo, principalmente da Bahia, eles vão decidir acabar com o povoado. Para eles era uma ameaça que deveria ser extinta. Não poderia existir no Brasil, nessa época, uma comunidade que fizesse frente ao governo. Principalmente porque as pessoas ali não pagavam impostos e isso não era bom para o governo. Então nós vamos ter o início de um sangrento confronto em que milhares de pessoas serão mortas. E olha só, foram enviadas para Belo Monte, para Canudos, 4 expedições do Exército. Então, já pelo fato de termos 4 expedições, a gente já pode perceber que as pessoas que viviam em Canudos, elas não se entregaram facilmente. Então vamos ver aqui como foi que tudo aconteceu. Então olha só, em novembro de 1896 foi enviada a primeira expedição para tentar acabar com Canudos. E aí nós tivemos 100 homens do exército que foram enviados para lá. Essa expedição fracassou, principalmente porque estamos falando de uma comunidade que tinha mais de 20 mil habitantes e essas pessoas estavam ali porque no seu pensamento elas tinham a garantia de uma vida um pouco melhor do que elas tinham se estivessem da forma que estavam, pagando impostos, sofrendo injustiças. Então para eles era muito mais fácil se defender, lutar contra o exército, do que voltar até aquela vida que tinha antes. Então as pessoas não tinham medo de morrer, elas brigavam com tudo que tivesse de arma pela frente, com faca, foice, pedra, pedaço de pau, e aí o exército não conseguiu vencer. Não satisfeito, o governo foi e mandou a segunda expedição em janeiro de 1897. Dessa vez, mandaram 500 homens do exército
e agora utilizaram metralhadoras e canhões. O que é que aconteceu? A segunda expedição também fracassou. As pessoas que estavam em Canudos, elas aproveitavam cada expedição que vinha, elas pegavam as armas dos soldados que fugiam ou dos que morriam e também montavam emboscadas, porque eles conheciam muito bem o território, bem mais até do que o exército brasileiro. Então a segunda expedição não deu certo também. Então o governo começou a ficar indignado e mandou a terceira expedição em março de 1897. Dessa vez mandaram 1.300 homens do exército com todas aquelas armas e mais uma vez fracassou. E aí o exército brasileiro começou a coçar a cabeça, o governo da Bahia, o governo brasileiro, e aí eles resolveram mandar uma expedição que dessa vez seria muito maior. Então eles mandaram em julho de 1897 a quarta expedição, dessa vez reunindo 15.000 soldados de todo o Brasil com canhões, metralhadores. Eles cercaram o Arraial de Canudos para fazer com que a população não tivesse mais como comer e uma hora tivesse que se entregar. E aí o que é que aconteceu? Finalmente o exército venceu o Arraial de Canudos. E um detalhe importante: todas as pessoas que moravam na localidade que não se renderam foram mortas pelo exército. Apenas aquelas que se entregaram conseguiram salvar suas vidas. E aí Canudos foi totalmente destruído, tocaram fogo e não sobrou nada. Então olha só, nós temos aqui uma imagem que representa Antônio Conselheiro, que teria morrido antes da invasão do Arraial de Canudos. Aqui é uma imagem de um filme chamado Canudos, que eu indico para que vocês assistam, que é um filme brasileiro que conta mais ou menos como foi essa guerra. Aqui nós temos uma imagem das ruínas da igreja de Belo Monte, ou Canudos, e aqui uma foto que representa as pessoas que se entregaram e que por isso não foram mortas. E um detalhe interessante é que o local onde existia a cidade de Canudos, ela foi inundada pela construção de um açude chamado o açude de Cocorobó, que foi feito em 1968. Apenas em 2013, quando nós tivemos uma seca muito grande na região, a água do açude baixou e as ruínas de Canudos puderam ser vistas por turistas de vários locais. Então, vejam só, analisem. Foi um conflito que envolveu uma população que estava buscando uma alternativa de vida contra um governo e um exército que queriam manter a república e manter a cobrança de impostos. Então cada um vai analisar o que é que achou desse conflito e nós vamos debater um pouco mais no grupo. Ok, minha gente? Então um forte abraço.